santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar, igreja do avivamento. Sejam bem-vindos à Igreja de Jesus. Sejam bem-vindos na presença do Senhor, onde Deus vai se manifestar no nosso meio. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui, mais um domingo, compartilhando algo que Deus ministrou ao meu coração. Eu acredito que você vai ser alcançado. Se você tiver com seu coração aberto, você vai ser alcançado nessa manhã. Amém? E hoje, o que eu quero falar, eu quero ministrar à igreja só vive o propósito quem permanece no processo. Nós vivemos o propósito quando nós permanecemos no processo. Todos nós, seja você conhecedor da Bíblia ou não, seja crente ou não, todos nós temos um propósito. A diferença é que aqueles que ainda não conhecem Jesus não sabem que tem um propósito, então estão perdidos, buscando suprir algo que eles não sabem o que é. Mas eu quero dizer que você tem um propósito. Eu tenho um propósito. E às vezes a gente até ensina sobre propósito no nosso pré-encontro. Você às vezes que vai lá passar por aquela experiência, nós falamos, olha, você tem um propósito. Só que é meio que superficial quando nós falamos isso. Em que sentido? Falou que eu tenho um propósito, mas o que é isso? É de comer, é de beber? E não sabe o que é. E todos nós temos uma sede de descobrir qual que é a minha chamada, qual que é o meu propósito. Todo mundo foi chamado, isso aí é para o ID de Jesus, amém? De pregar o evangelho, você foi chamado para isso. Diga amém mais forte. Você foi chamado a pregar o evangelho, mas tem algo dentro de você específico, dons e talentos que Deus colocou em você, e cada um é diferente. E aí nós precisamos de descobrir qual é o nosso propósito. E nessa caminhada a gente tem sede de descobrir. Mas Deus, Ele vai nos mostrando em parte. Deus, Ele não revela tudo. Já pensou se Deus, você crê que seu futuro é poderoso? Você vai ser assim, você vai estar em níveis maiores. Amém? Você crê nisso? Mas para você chegar lá, você começa de baixo. Você tem processos, você tem etapas. E já pensou se Jesus mostrasse para você agora o caminho que você vai ter que passar para você chegar lá na frente? Talvez o nosso caminho não é só mar de rosas. E se Ele mostrasse agora todo o seu trajeto? Será que você estaria aqui hoje? Por isso que Deus, Ele vai se revelando em partes. Já pensou, Marli, Deus mostrar tudo aquilo que você teria que passar já no início assim, da sua conversão? A gente não teria maturidade. Mas por isso que Deus foi mostrando em partes. Eu quero dizer que o propósito que Deus tem na sua vida vai se cumprir. E você vai viver coisas extraordinárias, Marli. Eu creio nisso. Nós vamos viver coisas extraordinárias. Mas para isso, nós vamos ter que passar por processos. E Deus, Ele não mostra todo o processo da nossa vida. Ele vai se revelando cada dia que você tem maturidade, cada dia que você vai conhecendo Ele vai te revelando em partes. Porque talvez, senão, nós não estaríamos aqui. A gente teria, corrido. Se Deus me mostrasse no início da minha conversão que eu ia ser pastora, teria, corrido muito longe daqui. Por quê? Porque na época eu não estava preparada. Na época eu era imatura. Na época eu não sabia nada de Bíblia, eu não sabia nada. Então, Deus, Ele foi forjando a minha vida. Foi trabalhando a minha vida. Então, nós estamos num contínuo processo de aprendizagem para nós cumprirmos o propósito e a missão que Deus tem para cada um de nós. Então, eu quero dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Mas, às vezes, vai vir situações no nosso dia a dia que é necessário você passar. Porque faz parte do seu processo. Vai ter coisas dentro do seu casamento, Jesus, que faz parte do processo. O casamento também tem processo, você sabia disso? Por exemplo, o Fernando, ele é o mais recente casado, então por isso que nós sempre dá exemplo dele. Ele está agora no processo do quê? Do love, love. Love, love. Às vezes tem ali uns negocinhos ali, outro ali, mas ele está nesse processo. Mas e quem já está há algum tempo junto? Eu já passei por vários processos no meu casamento. Eu já tive o love, love, era acho que só quando a gente só namorava. Quando casou,
teve processos que era só crise, 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 crise e mais crise. Mas glória a Deus, aleluia, que eu cheguei num nível de maturidade que agora eu estou vivendo uma bênção no meu casamento. Aleluia. Eu estou vivendo uma bênção no meu casamento. Mas eu pergunto, eu tenho crise agora que eu estou vivendo uma bênção no meu casamento? Tenho. Só que como Deus me forjou no processo lá do início até aqui, Ele me deu maturidade para aguentar e suportar. Então, nós vamos ter sempre desafios, mas Deus, Ele já trabalhou, eu deixei Deus trabalhar. Por isso que você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque agora a gente tem resiliência, a gente aguenta os trancos da vida. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso, esteja aberto para que Deus possa trabalhar na sua vida. Nós estamos num ministério que ele é visão celular. E qual que é o processo da visão celular? Onde que você está neste momento? Você não pode pular as etapas do processo que Deus quer trabalhar na sua vida. Então, se você já foi ganho, se você já passou pelo encontro, deixa Deus trabalhar a sua vida, deixa Deus discipular a sua vida, deixa Deus usar o líder, o pastor, alguém para ministrar a sua vida. Nós estamos num lugar onde nós temos que continuar o processo que Deus começou. E o discipulado é algo assim extraordinário, é uma ferramenta maravilhosa que tem para ajustar as nossas vidas. Eu cheguei aqui uma menina na igreja e foi o discipulado que me tornou uma mulher. Eu não vim novinha menina de criança não, mas é imatura, não sabia ser mãe, não sabia ser esposa, não sabia ser nada. Mas foi o discipulado, o processo que me trouxe até aqui. Então eu quero dizer, deixa Deus continuar o processo que Ele começou na sua vida. Abra o teu coração para Deus continuar aquilo que Ele começou. Desde o início, quando Ele lançou palavras na sua direção, profecias na sua direção, Deus Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, amém? E aí dentro do processo para vivermos o propósito de Deus, nós também temos que passar por processos na nossa liderança. Quem é líder aqui? Levanta sua mão. Levanta todo mundo, gente. Aqui tem todo mundo líder. Você lidera a sua casa, você lidera a sua família, você lidera os seus filhos. Se quer uma coisa difícil que Deus vai trabalhar em nós, é a nossa liderança. E como que Ele faz isso? Me responda, como que Deus faz isso? Trabalha na nossa liderança? Sim, processo. Mas Ele usa quem para trabalhar a sua liderança? Pessoas. E aí vai ter processos na nossa vida que Deus vai colocar pessoas. E pessoas, sabe que jeito? Uma bênção. Boazinha, obediente, submissa. Diz amém, líder do avivamento. Todo mundo é assim, glória a Deus, aleluia. Mas vai vir lá de fora ainda, que aqui não tem ninguém, que vai talvez vir na sua célula, no seu discipulado, que é assim. Mas para que é isso? Esse é o processo para tratar você, para te tornar mais forte, para que a sua liderança seja mais forte. Aí você vai aprender a lidar com toda e qualquer situação. Então Deus coloca pessoas no nosso caminho difíceis para trabalhar em nós. Tudo tem um propósito. Então não se entristeça com aquilo que você está passando hoje. Se você está passando por um momento difícil, ou se na sua liderança está passando por situações complicadas, eu quero dizer que faz parte do processo para você viver um propósito poderoso, amém? Então, nós só vamos chegar no nosso destino final se antes nós passarmos pelo processo. Não tem como você pular etapas. Não tem como você querer caminhos. Não tem como. Você precisa de passar pelas etapas da vida. Processos da vida. Seja na sua vida pessoal, seja no seu casamento, seja dentro do ministério. Aonde Deus te plantar, seja um empresário. Ou você acha que o Ricardo, eu creio e profetizo que ele já é um homem próspero, abençoado, milionário. Mas ele já começa milionário? Ele começa pequeno. E Deus vai prosperando através do processo. É igual uma gestação. As mães aqui sabem, né? Levante a mão aí, mãe. Como que é o processo de uma gestação? No meio para o final da gravidez, a gente não vê a hora de ver a criança no nosso colo, não é, Marli? Porque pensa, dormir com aquela barriga, vira de um lado, vira de outro, fadiga. Né? A Naomi, coitada, a Naomi está aqui? Olha lá, Naomi. Vocês conhecem a Pati? É amiga das gestantes. Conhece a Pati?
A Naomi vivia abraçada com a Pati. Pati é a privada, tá, gente? Porque na gestação, o processo da gestação, tem mulher que é do primeiro ao último mês enjoos. Então, para a gente ver o nosso bebezinho lindo e maravilhoso no colo, vai ter que passar por aquele processo. E muitas vezes não é agradável. Eu tive depressão na minha gestação. Mas foi necessário passar por esses processos para que hoje eu estivesse aqui, ó. Olha lá o bebezinho da mamãe lá, sentado lá. Então, meus filhos já estão tudo grande, mas um dia eles já estiveram aqui e eu tive que passar por aquele processo. Então, tudo na nossa vida, nós vamos ter muito êxito, mas às vezes, talvez, nós vamos falhar em algumas coisas. Às vezes, um empresário, antes dele ter êxito, muitas vezes ele fale. Ele faz de novo, ele tenta de novo até dar certo. E é assim na nossa vida. Nós não podemos desistir das promessas que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. Cada um aqui tem promessas. Eu não sei se você sabe, mas eu sei que você tem promessas. E você vai viver cada uma das promessas de Deus. Mas a pergunta é, por que muitos não alcançam o propósito de Deus? Você já se perguntou por que muitos não alcançam o propósito de Deus? A resposta, ela é muito simples. Porque elas não deram continuidade no processo. Nós precisamos de dar continuidade no processo. Nós precisamos deixar Deus ajustar nós no processo, para que a gente seja trabalhado, transformados, curados, libertos em todos os níveis da nossa vida. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Lucas 1, do versículo 26 ao 38. E a palavra diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Todo mundo conhece já essa passagem. Quando o anjo apareceu a Maria, o que o anjo disse a Maria? O propósito da Maria, o processo que a Maria tem que passar, o que ele disse? Ele apenas revelou coisas boas. Maria, você vai dar luz, o Filho de Deus, ele herdará o trono de Davi, o seu nome será grande. Então ela só ouviu coisas boas. E Maria disse o quê para o propósito? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela disse sim ao propósito de Deus. E o primeiro ponto que eu quero dizer é: preciso dizer sim.
para o propósito de Deus. Preciso dizer sim para o propósito de Deus. Naquele momento que Maria, ela ouve do anjo que ela daria luz, você acha que passou na cabeça dela que o filho que ela geraria iria passar pela cruz, pelo sofrimento, pela rejeição? Você, mãe, se Deus te aparecesse e falasse que o filho que você gerasse ia passar por isso, você ia querer? Você ia ter? Eu como mulher humana, eu não teria essa coragem de Maria, de saber, mesmo sabendo que é filho de Deus, que o meu filho ia passar por tudo aquilo que Jesus passou. Por isso que eu disse no início, Deus ele não revela todo o percurso que nós vamos passar. Porque senão nós talvez negamos o propósito. E se nós negarmos o propósito, você não vai viver o futuro poderoso que Deus tem para você. Por isso você está aqui hoje. Deus está se revelando aos poucos. Deus está mostrando aos poucos. Mas você já tem a convicção no seu coração que o seu futuro é poderoso. Então, o primeiro ponto é, você precisa dizer sim para o propósito. Diz sim para a missão de Deus. Não tenha medo de dizer sim para a missão que Jesus te chamou. Deus ele vai te dar as ferramentas que você precisa. No discipulado lá, eu saí com as mulheres, né, da segunda geração, e eu falei, Viviane, você é uma líder. Ai, pastor, ai. Porque ainda ela não se vê, mas eu quero dizer que você é uma líder. Porque às vezes a gente não se vê ainda o potencial que temos, mas não vem de nós, vem do alto, vem do Senhor. E Ele entregou para nós, para a gente cumprir o propósito que Ele tem para nós. Mas você vai precisar dizer sim. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronta, eu estou disponível para te servir. Só que Deus, Ele não vai revelar tudo que você vai ter que passar na sua liderança, nesse propósito que Ele tem para você. E aí você vai precisar descobrir aos poucos e estar convicta que Deus te chamou. Porque senão, muitas das vezes, nós desistimos no caminho. Não significa que você precise passar por aquilo que Jesus passou. Porque somente Jesus, Deus soberano, é que passou pela cruz. Mas o que isso significa é que talvez você não vai passar por aquilo que você quer passar, mas você vai passar por aquilo que é necessário você passar. Às vezes a gente não compreende, Senhor, por que eu? Por que comigo? Mas eu quero te dizer que Deus está te forjando um homem mais forte, uma mulher mais forte. Deus está forjando, Deus está te trabalhando para que você confie nele. Aquele que nos chamou é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para a nossa vida, amém? Então, não desista do processo. Imagine os discípulos de Jesus naquele momento que Jesus estava na cruz. Talvez aqueles que receberam uma cura dele, aqueles que foram libertos por ele, estavam lá vendo ele no meio de 2 malfeitores, morto. Qual que talvez foi a percepção daqueles homens? Meu Deus, Jesus fracassou. Jesus curou todo mundo, mas olha lá, ele fracassou. E talvez hoje a gente se olhe assim, como um fracassado. Porque talvez hoje o processo que você está vivendo não é aquilo que você ainda quer viver. Você ainda está sendo trabalhado, está sendo forjado, e talvez hoje você está se olhando como um fracassado. Mas eu quero dizer que você é um vencedor. Você não é um fracassado. Às vezes a gente passa por situações e desafios, mas eu quero dizer que esse não é o seu destino final. O seu destino final não é a realidade que você vive hoje. A sua realidade no futuro não é agora, não é o que você vive agora. A sua realidade vai ser algo extraordinário, sobrenatural, porque eu creio que vocês têm um coração que aceita o processo de Deus na sua vida. Vocês é alguém discipulável, que deixa Jesus trabalhar na sua vida. Amém? Você deixa Jesus trabalhar na sua vida? Porque se você não deixar, você vai viver sempre um nível raso. Você não vai sair dessa realidade que você está hoje. Por isso você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Se eu não deixasse Deus trabalhar na minha vida, eu ia ser aquela pessoa que ia chegar aqui na cadeira, sentar e voltar da mesma forma que eu entrei. Mas eu precisei deixar Jesus trabalhar. Eu precisei deixar Jesus me confrontar. Eu precisei deixar Jesus me ensinar. E como que foi isso, pastora? No discipulado.
foi no mano a mano, foi o meu pastor me ensinando, minha pastora me ensinando, meu líder me ensinando, foi a palavra do Senhor me ensinando, para que hoje eu estivesse aqui, pelo menos melhorado um pouquinho para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então, não pare o processo que Deus começou na sua vida. Diga sim para o processo que Deus tem para você, amém? Não pare o processo. Não pare. Hoje eu estou aqui ministrando, mas talvez era para mim estar aqui sentado e outra pessoa aqui pregando a palavra de Deus. Mas talvez parou o processo. Mas eu quero dizer que nunca é tarde para nós recomeçarmos, porque o nosso Deus, ele é um Deus de recomeços, um Deus que faz nova todas as coisas. Você crê nisso? Então, se você já passou diversas vezes, desistiu, desanimou, eu quero dizer que hoje você está no lugar certo. Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra, para você recomeçar e saber que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Diga amém. Aleluia. Então, não pare o processo. Continue no barco. Continue na missão. Mas, pastora, está difícil. Pastora, eu briguei. O que Jesus tem a ver com isso, né, Marli? Às vezes a gente briga. Em vez da gente, então, parar com a briga, não. A gente fala, não vou ir para o culto hoje. Não vou para a célula hoje. Não vou para o discipulado hoje. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que Jesus, que Deus e a igreja têm a ver com seus problemas? Então, fala assim, eu vou parar de brigar agora e eu vou pegar e vou ir para o culto, adorar o meu Deus. Aconteceu de eu brigar com meu marido, mas eu não venho para adorar ele aqui não, eu venho para adorar o meu Deus, que usa a vida dele para transmitir a palavra no meu coração. Então, eu já quero ensinar você, igreja, qualquer desafio que você estiver enfrentando, Jesus, ele não tem nada a ver, você tem que estar na presença dele, você deve estar aqui, porque aqui tem solução para os seus problemas. Aqui tem palavra de vida para o seu coração. Então, não pare o processo por qualquer situação que vem na sua vida. Briguei, não vou mais, vou desistir. Isso não deve ser uma atitude de alguém que conhece a Deus. Nós precisamos continuar aquilo que Deus começou. Independente de qualquer situação, permaneça, diga sim ao propósito de Deus, amém? Aí a gente vem brigado. Aí faz cara feia, vem beisola. Não. Adore a Deus, se alegre no Senhor. Dê um sorriso para Ele, porque Ele está aqui todos os dias, todas as manhãs, nos esperando. Ele está de braços abertos, querendo transbordar a sua vida com curas, com milagres. Então nós precisamos de vencer, dizer sim, Senhor, eu estou aqui porque eu quero viver o seu propósito. Me ensina a passar pelos processos da minha vida. Me ensina a permanecer firme. E o segundo ponto é, o processo nem sempre vai ser como eu espero. Nem sempre vai ser como eu espero. Quem passou no encontro aqui, levante sua mão. A maioria que passou, né? Nós temos alguns visitantes aqui. Seja bem-vindo. Você vai ter a experiência também de passar pelo encontro. Mas quando nós passamos pelo encontro, nós saímos com uma sede. Uhul! Eu quero ganhar vidas para Jesus. Uhul! Vou alcançar uma multidão. Uhul! Eu disse sim para o propósito. Mas daí, quando a gente começa a caminhar, nem sempre é como eu quero. E aí o que acontece? A gente não quer. Querer até que vai. Você só tem que obedecer e fazer. Mas o problema é quando a gente para esse processo. A gente diz, amém, Senhor, eis-me aqui. Aí quando Deus começa a te trabalhar e te forjar, aí você não quer viver o processo. Aí você fala, tá difícil, não dá, não quero. Meu Deus, dá trabalho, vidas dá trabalho. Você veio bonitinho para Jesus? Você veio bonitinho para Jesus? Me diz aí. Eu vou falar como é que você veio. Ramelento, narotento, cheio de caca, e Deus trabalhou na sua vida. Não é verdade? É igual filho. Filho já vem bonitinho? Não. Filho mama, aí tem que trocar fralda, xixi, tudo isso, ensinar a andar, a falar. Discípulo é a mesma coisa. Você vai ter que ensinar a caminhar com Cristo. Você vai ter que ensinar como é que se caminha, como é que é um casamento. Eu não sabia nada, mas foi nos ajustes
que Deus foi trabalhando na minha vida. Então, nem sempre o processo é do jeito que eu quero. Às vezes, Deus vai colocar pessoas na sua vida que não é do jeito que você queria. E aí, você vai abandonar o barco? Vai abandonar o discipulado? Vai abandonar aquilo que Deus colocou na sua mão? Vai abandonar o casamento? Nós não podemos. Nós não podemos. As pessoas não vão vir bonitinho para você. Deus te deu esse trabalho para você trabalhar nessas pessoas para que elas sejam um homem e mulher de Deus como você é. Então, você entenda, nem sempre vai viver do jeito, o propósito nem sempre vai ser da forma que você quer, mas é da forma que Deus quer que você percorra, para que lá na frente você compreenda. Às vezes, discípulos na nossa vida nos abandonam, nos deixam, dão as costas, e aí? Eu vou desistir da missão maior de Deus por causa disso? Ah, mas meu discípulo não se submete. Ah, meu discípulo não quer. Eu vou parar o propósito de Deus por causa disso? Olha o tamanho do mundo que nós temos que alcançar. Olha as nações da terra. Olha o Japão que precisa e carece da palavra de Deus. Nós vamos parar o propósito por causa disso? Nós não podemos. Então entenda, o propósito de Deus nem sempre vai ser do jeito que você espera. Às vezes vai ser um processo doloroso. Às vezes vai ser um processo difícil. Mas eu quero dizer que lá na frente você vai vencer. Lá na frente você vai viver o melhor que Deus tem para você. Mas o hoje, continue caminhando. Continue persistindo. Continue avançando. Até você ver aquilo que você tem clamado ao Senhor render aos seus pés. Amém? Aleluia. Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo diz assim: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo que ele já passou fome, frio, já passou de tudo. Mas ele aprendeu a lidar com toda e qualquer circunstância. É assim na nossa vida. Quando você passa pelos processos, você aprende a lidar com tudo. Ah, é falta de dinheiro, você vai saber lidar. Ah, é alguma coisa no casamento, você vai saber lidar. Tudo você vai saber lidar. Por quê? Porque no dia que você estava passando crises, você permaneceu no processo. Você não desistiu do processo de Deus. Por isso que hoje você vai viver um nível diferente de quando você começou. Então, nós precisamos aprender a lidar com toda e qualquer circunstância da nossa vida. Ou você acha que tudo vai ser bênção, mil maravilhas? O que Jesus disse? No mundo tereis, mas tende o quê? Porque você é com Cristo? Você é mesmo com Cristo? Então, você venceu com Cristo. Pastora, mas eu não estou vendo isso agora. Eu quero dizer que no mundo do Espírito você já venceu com Cristo. Então tome posse. Fala, eu recebo. Eu recebo. Eu tomo posse. Eu tomo posse das bênçãos celestiais que Deus entregou na minha vida. Por isso que eu não ando de cabeça baixa, desistida. Você pensa que eu não tenho problema, não? Cecília, você se recorda de uma vez, eu nunca me esqueço, acho que foi até no aniversário do Isaac, do Homem-Aranha, quando você disse assim, pastor, vocês não têm problema. Você lembra disso, Cecília? Isso marcou, e às vezes quando a gente está ministrando, a gente compartilha isso. Por quê? Porque a gente não fica chorando. Ai, Cecília, para os discípulos, às ovelhas, a gente não faz isso. Mas nós temos também problemas. Eu, na hora, falei, meu Deus, eu queria dar gargalhada na cara da Cecília, mas eu tive que segurar. Por quê? Porque nós temos muitos problemas, muitos desafios, nosso e da igreja, que a gente também tem que aprender a resolver, aconselhar, ajudar. Então, nós também temos, sim, problemas. Mas eu entendi que se eu não deixar Deus trabalhar na minha vida, na vida do meu marido, na minha família, eu não vou viver a plenitude que Deus tem para mim. Por isso, nós precisamos continuar esse processo. Por isso, nós precisamos deixar Deus forjar a nossa estrutura, que às vezes é frágil, às vezes a gente pensa que é fraco, mas a Bíblia diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas. Então quer dizer que você é muito forte. Muito forte.
E você vai vencer todo desafio que você tem que passar. Amém? Aleluia! Então não desista de ver a mudança na vida das pessoas. Não desista de ver a mudança dentro do seu casamento. Não desista de ver a mudança no seu discipulado. Não desista de ver a mudança daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pastora, mas eu estou clamando já há anos, pastora. Não desista. Mas, pastora, o meu é impossível. Não desista. Permaneça no processo. Permaneça, permaneça, permaneça. Até o inimigo se render. Até aquilo que é difícil se render. E você viver o extraordinário de Deus. Gente, Deus não nos chamou no propósito dele para ser destruídos, derrotados, não. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para um futuro poderoso. Então, não fique com medo do processo, não. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te ajustar. Deixa Deus tratar o seu caráter. Deixa Deus falar verdades para você. Mesmo você não gostando, mesmo você fazendo cara feia. Gente, deixa eu falar para você. Igual eu estou aqui, talvez você está sendo confrontado. Mas deixa eu te dizer algo assim, bem manso e calma. Eu não estou preocupado com o que você pensa de mim. Eu estou a mensageira do Senhor. Goste você ou não, estou aqui para entregar a mensagem. E às vezes Deus, ele exorta a igreja, ele confronta a igreja, ele fala a verdade para a igreja, para que a igreja seja ajustada. Então, independente se você gosta ou não, abra o teu coração e deixa Deus alcançar ele. Porque todos nós precisamos de ajustes. Todos nós precisamos de ser tratados, discipulados, ensinados. E se você não deixa Deus tratar você, você vai ficar sempre nesse nível. Olha, nós estamos uma igreja de jovens. Eu fui levantada pastora. Mas nós temos pessoas aqui, eu não vou dizer velha, tá? Porque aqui todo mundo é novo. Mas com mais idade que eu. Com um pouquinho de mais idade que eu, 1 ano a mais que eu. Mas Deus colocou eu e o pastor para ser pastor. Então, talvez, às vezes, a gente pensa, mas eu sou mais velho, mas eu sei mais. Mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Se submeta à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Às vezes você tem um líder que talvez é mais novo que você, mas deixa Deus usar a vida dele para tratar o seu caráter, para ajustar a sua vida. Deus, ele usa pequenos vasos. Ele usa os pequenos. Então, não é que porque a gente é mais crente, tem mais tempo de crente, que a gente sabe mais. Nós sabemos mais se nós vivemos a palavra. E Deus quer que nós vivamos a palavra. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus tratar você. Ele tem algo extraordinário para você. Ele vai usar o seu líder, o seu pastor, pessoas para te ajustar. Amém? Então, não pare esse processo de Deus na sua vida. Terceiro ponto. Existe um tempo para o propósito. Então, primeiro você precisa dizer sim para o propósito. Você precisa de entender que não é como você quer o propósito. E o terceiro ponto é, existe um tempo para o propósito. Salomão, ele deixou um conselho para nós, lá em Eclesiastes 3:1. Guiado pelo Espírito Santo, ele nos deixou um conselho. E a Bíblia diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu vou ler aqui na minha tradução que diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a Bíblia fala que para você viver o propósito, existe também E esse tempo é o seu tempo? É o meu tempo? É o tempo de quem? É o tempo de Deus. Então, às vezes, a gente se pergunta assim, Senhor, por que eu ainda não alcancei? Senhor, por que eu ainda não estou vivendo aquilo? Porque existe o tempo O tempo do meu marido não é o meu tempo. Qual que é o nosso grande erro? É que às vezes a gente olha quem está há 5, 10 anos, a gente às vezes acaba de se converter, tem 1 ano, 2, a gente já quer se comparar com aquele que já alcançou. Mas aquele que já alcançou, passou pelos processos. Então nós também temos que passar. Então, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, não queira as coisas antes do tempo. Porque se Deus te entregar antes do tempo, lá na frente, você não vai conseguir lidar. Você não vai conseguir saber o que fazer com aquilo ali. Por isso que Deus, muitas das vezes, não ainda nos entregou algo, ou não nos levou a alcançar algo, porque Ele sabe que a gente ainda não tem maturidade para aquilo. No dia que Ele vê que você tem maturidade, que agora está no tempo certo, Ele vai entregar. Por isso eu quero dizer para você não desistir.
não desistir da sua célula, não desistir de frutificar, não desistir dos seus discípulos, não desistir do seu casamento, porque há tempo para todas as coisas. E Deus, Ele quer trabalhar em nós. Ele quer ajustar nós para que você possa viver a plenitude. O tempo de Deus, a Bíblia diz que é perfeito. O tempo de Deus, Rogério, é perfeito. Às vezes a gente quer no nosso tempo, na nossa hora, no momento que a gente quer. Mas há tempo, Harumi, para todas as coisas. E no tempo certo vocês vão viver tudo aquilo que Deus prometeu. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Então dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Então nós precisamos de permanecer. Permanecer aonde Deus nos colocou. Permanecer aonde Deus nos plantou. Permanecer aonde Deus está trabalhando em nós. Todos nós somos chamados a pertencer a um lugar. E o lugar que nós somos chamados a pertencer é o reino de Deus. Se você está aqui, você que é discípulo, que já congrega com nós, Deus te trouxe para este lugar. Então você precisa permanecer, pertencer a este lugar. Você tem que se enraizar no lugar que Deus te plantou. Há um propósito de Deus te ter trazido você nessa igreja. Então, seja firme na igreja que Deus te plantou. Não fique perambulando de um lado para o outro, não. Se enraize, deixe Deus trabalhar a sua vida no lugar que Deus te plantou. Como que Deus vai forjar você, trabalhar você, se você não é firme no lugar onde Deus te plantou? Então, nós somos chamados a permanecer. O propósito, para nós vivermos um propósito maior posteriormente, nós precisamos de permanecer no processo. Nós precisamos de ser moldados pelo processo. Quem não sabe permanecer demonstra sinal de imaturidade. Desiste de algo que começou e aí o que acontece? Tenta de novo, nunca aprende nada. Então, por isso que o convite de Deus é para a gente permanecer firme onde Deus nos colocou. Para que a gente possa fazer parte de algo, de um lugar. E este lugar é Jesus. Nós temos que permanecer em Jesus. Nós temos que pertencer ao ministério que Jesus nos chamou. Sem permanecer não há maturidade. Sem permanecer não há crescimento. Não há. Por isso que nós precisamos de permanecer. Nós precisamos de pertencer a algo. E o último ponto que eu quero falar é: quando nós passamos o processo, então vivemos o propósito. E aí eu quero ler um texto de Ezequiel, capítulo 4, do versículo 4 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares. Sobre ele levarás as suas iniquidades. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, como o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas. Assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Esse texto aqui, Deus estava falando com o profeta Ezequiel. Ezequiel foi chamado por um propósito, ele tinha uma missão. E a missão do profeta Ezequiel é fazer com que ele expiasse o pecado da nação de Israel. Só que o propósito que Deus tinha para esse profeta não era um propósito fácil. Coloca o primeiro versículo que eu li, o 4. Olha só a missão do profeta. Ele teria que se deitar do lado esquerdo. E passa mais um versículo. E olha o número de dias que ele teria que ficar deitado de uma posição só. O número dos dias
que você vai ter que ficar deitado para trazer a iniquidade do povo é 390 dias. Imagine você a noite inteira. Você dorme de um lado só ou você fica se virando a noite inteira? Se vira. Vira de esquerda, vira para a esquerda, para a direita, de bruços, barriga para cima. Tem aqueles que roncam que nós damos um cutucão, manda parar de roncar, não é verdade? É assim o tempo inteiro. Roncou, cutuca aqui, cutuca ali. Mas imagine só o desconforto que seria para o profeta ter que ficar 390 dias deitado de um lado. Poxa, se em uma noite a gente fica se mexendo de um lado para o outro, imagine 390 dias. Se não bastasse isso, pula o versículo. Ele vai ter também que levar a iniquidade de Judá. E aí, 40 dias do outro lado. Poxa vida. Olha só qual que era a missão desse profeta para poder levar a iniquidade de Israel sobre ele. E o que eu quero que vocês aprendam com essa passagem do profeta é que às vezes o processo que Deus tem para a nossa vida não vai ser confortável. Não vai ser confortável. Não vai ser do jeito que você quer. Às vezes vai ser doloroso, vai ser difícil. E nós precisamos de continuar nesse processo. Não era confortável, mas o profeta tinha que passar por aquela missão, porque era o propósito dele. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Aquilo que é a minha missão, talvez não é a sua missão. Então nós não podemos nos comparar com o outro. Cada um tem a missão que tem que passar. A Bíblia diz que Deus não dá nada que nós não podemos carregar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós somos chamados a tomar nossa cruz, os desafios, os problemas, as dificuldades, o que você tiver que enfrentar. Mas você não vai ficar parado, você vai continuar, você vai permanecer. Se você ler o último versículo, quando Deus, coloca lá o 8. Você está achando que quando Deus falou que vai jogar cordas aqui para o profeta, ele está querendo, sabe quando você joga corda, a pessoa caiu lá no buraco, ele quer te resgatar do buraco? Você está achando que essa corda é para isso? Deus está falando assim, eu vou colocar cordas para que você continue aí. Mesmo no desconforto, mesmo na dor, mesmo não gostando, que você permaneça no propósito, até você cumprir os 390 dias aqui, até você cumprir os 40 dias ali, até que todo Israel seja feita a expiação pelas suas iniquidades. Então, às vezes, Deus vai colocar cordas na nossa vida. Não é para te enforcar não, tá? Não é para te matar não, mas é para você não desistir do propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe quem talvez seja essas cordas na sua vida? É os seus irmãos. Olha aí para o lado, olha aí para o lado. Olha para o outro, olha para trás, olha para frente. Nós somos cordas de Deus na vida um do outro, para que vocês não desistam da missão que Deus te chamou. Viu, Fábio? Eu sou a corda para você continuar firme. Mesmo no dificuldade, vai continuar firme. Firme, nós vamos continuar firme naquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é suficiente nas nossas vidas. No processo, você vai ter tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisar, Deus, Ele vai te dar. Você não vai ter falta de nada no seu processo. O profeta não perguntou, por que, Senhor? Por que eu? Não. Ele obedeceu, ele fez, ele cumpriu. E assim vai ser na nossa vida. Quando Deus chamou Abraão, ele mostrou onde Abraão ia ter que ir. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ontem nós fomos ministrados na consagração sobre Abraão. Deus, ele diz para Abraão, anda na minha presença e ser. Esse é o convite de Deus para nós. Andar na presença dele e ser perfeito. Pastora, mas que perfeição é essa? No processo que nós somos trabalhados, você vai se tornar varão e varoas perfeitos. Então, nós precisamos de continuar. E às vezes o propósito não vai ser confortável, mas Deus vai te dar ferramentas necessárias que você precisa. Voltando lá no primeiro texto que eu falei com vocês de Jesus. Jesus, ele passou pelo processo? Ele passou pelo processo, Jesus? Ele permaneceu? Ele foi até o Gólgota? Ele foi crucificado? Foi um processo difícil?
Mas ele obedeceu? Mas ele venceu? Ele venceu? Aleluia! Então eu profetizo que você vai vencer também. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu quero te dizer que assim como Jesus venceu, assim como Ele está sentado à direita de Deus Pai, e hoje Ele reina sobre as nossas vidas, assim vai ser com você, assim vai ser com a sua família, assim vai ser na sua casa, na sua liderança. Oh, aleluia, você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Eu quero orar com vocês. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir para que Deus nos envie cordas, para que a gente não desiste do processo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria que você só colocasse o fundo daquela música, aquela batida do Deus, do Rafa, Jirê, a batida. E nós vamos clamar agora. Nós vamos clamar ao Senhor, porque nesta manhã Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vocês são profetas de Deus. E Ele vai jogar cordas para você permanecer onde você está. Para você não desistir do processo que Deus tem na sua vida. Para que lá na frente você possa viver o propósito poderoso que Deus tem na sua vida. Por isso eu quero que você comece a clamar agora. Comece a clamar agora ao Senhor. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós renovarmos a nossa aliança. Mas para nós entrarmos, ceiarmos com Ele, vamos pedir para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Pai, nesta manhã, na autoridade do Seu nome, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver o Seu propósito. Nós queremos